Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula e nós vamos dar continuidade aqui no dimensionamento de um sistema solar térmico. Bom, turma, agora que vocês já viram os conceitos lá da radiação, de como fazer o aproveitamento, vocês já viram, né, os conceitos sobre como posicionar o sistema solar térmico de vocês ou solar fotovoltaico. Vocês também viram aqui os conceitos a respeito do sistema solar em si. Agora nós vamos passar aqui para um exemplo de dimensionamento, tá? Nós vamos trabalhar aqui na sequência dois exemplos de dimensionamento, e o primeiro deles é o dimensionamento pela lei de São Paulo. Essa lei é uma lei de 2007, tá? É uma lei bem simples, tá? Muito simplificada, bastante clara, né? Que qualquer pessoa consegue fazer a leitura dela e aplicando as suas determinações consegue fazer um dimensionamento solar térmico para qualquer tipo de edificação, ok? Então, basicamente, esse método aqui ele vai estimar o volume diário de água quente a ser utilizado na edificação. Então, vai depender muito do tipo de aplicação que você vai fazer, do tipo de uso. Depois, ele vai calcular a quantidade de energia necessária para aquecer aquele volume de água, tá? Então, ele vai trabalhar mais ou menos de uma forma equivalente. Olha, escuta, se fosse para você aquecer tal volume de água, né, usando a energia, quanto isso seria? Depois ela faz a determinação da produção de energia térmica dos coletores solares selecionados, só que aí por isso que chama Lei de São Paulo, porque ele foi customizado, as equações foram adequadas para o município de São Paulo, naturalmente para outros municípios vocês precisam fazer algumas adaptações. E aí, por fim, vai determinar qual é a quantidade de área útil que você precisa ter de coletor solar para atender aquela demanda que você tem interesse, ok? Então vamos lá, pessoal. Pensando nisso, vamos fazer esse exemplo nosso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa para estimar esse volume diário de água quente ser utilizado. Qual que é o volume em litros aquecido em uma determinada temperatura em graus Celsius que eu pretendo usar, tá? Então, por exemplo, pessoal, a Lei de São Paulo ela recomenda que se adote no mínimo 70 litros de água quente por pessoa por dia a 45 graus Celsius. Então, se você vai fazer um dimensionamento para uma residência de 5 pessoas, vai ser 5 vezes esse valor, vai ser 5 vezes 70, tá? Daria ali algo em torno de 350 litros, tá? Então esse é o primeiro cálculo que se faz. Ah, mas esse cálculo é exato? Aí depende do uso, né? No caso de um uso residencial, é esse valor. Se você vai fazer um uso industrial ou um uso comercial que demande mais água, aí naturalmente você vai precisar fazer ajuste, tá? Então nesse caso aqui, esse cálculo vai considerar toda a edificação, tá? Considerando o número de pessoas que vai ser atendida, tá? Por toda a edificação. Depois, o segundo passo é o cálculo da quantidade de energia necessária para aquecer aquele volume de água. Então, a energia necessária, ou seja, a demanda mensal de energia térmica, que é dada aqui no caso em kWh mês, é função do volume diário de água, do calor específico da água, que é uma constante, da temperatura de água quente requerida para o uso específico, no caso geralmente adota-se 45, mas pode-se adotar uma temperatura diferente, a temperatura da água em si, né? E aqui dividido pelo intervalo nosso aqui, né, de 3.600, que está relacionado com o intervalo de tempo. Bom, pessoal, feito isso, o próximo passo vai ser a determinação da produção de energia térmica dos coletores solares. Então, a produção média mensal de energia térmica no município de São Paulo vai considerar mais ou menos um fator de 0,65 em função da produção média estipulada pela tabela do Inmetro. O que isso aqui está considerando, pessoal? Está considerando toda aquela questão de posicionamento da região, da latitude e por aí vai. Entenderam? Então, o que ele está considerando? Olha, você adota um painel do Inmetro. Lá no painel fala que você produz um valor X.
para o caso do município de São Paulo, devido à sua latitude, longitude e suas características, a eficiência desse painel X ali em São Paulo vai ser de 65% X, ou seja, 0,65, entenderam? Então, por isso é feito esse cálculo. E aí, feito isso, vai ser feita depois a determinação da área de coletores solares necessária para a contribuição solar, tá? Para a nossa fração solar. Então, o cálculo da área coletora vai ser razão de quem? Do fator de correção para desvio do norte geográfico, é a questão da posição do telhado, quando você está desviado em relação ao norte geográfico, vai ter ali um coeficiente que você usa de correção. A contribuição solar ou fração solar, a gente vai ver algumas características na sequência. A demanda de energia mensal que eu acabei de calcular e a produção média mensal, função de São Paulo. Tá? Aqui estão aquelas duas características que eu falei para vocês. Então, quando desvia o norte geográfico até 30 graus, o fator é 1, de 30 a 60, 1,13, 60 a 90, 1,16. Tá? São esses os fatores que vocês vão utilizar. Ok? Pessoal, então vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Então, vamos considerar um edifício de 8 andares, 4 apartamentos por andar e 3 moradores por apartamento. Então, de cara aqui, né, são 8 andares vezes 4, são 32 apartamentos. 32 apartamentos com 3 pessoas cada, né? Então, 32 vezes 3, você vai chegar ali a 96 moradores. Então, são 96 pessoas sendo atendidas. O uso de água quente, né, estimado aqui, ele foi determinado em 80 litros de água quente a 45 graus por banho. A área disponível para instalação dos coletores tem desvio de 35 graus do norte geográfico, então a gente vai ter que fazer uma correção. O coletor selecionado, ele tem uma produção média mensal pela tabela do Inmetro de 80 kWh mês por metro quadrado, então naturalmente você vai ter que aplicar aquele fator de 0,65. E aí ele pergunta no final qual é a área necessária para atender a demanda de água quente da edificação, tá? Então vamos lá aplicar a lei de São Paulo, né? Então fazendo aquela continha lá, eu chego na quantidade de litros, né? Então cheguei aqui na quantidade de 7.680 litros a 45 graus Celsius. Então esse é o total de litros que eu preciso usar. Isso equivale a uma energia térmica de, aí eu pego o volume, pego lá a característica da água, considero qual que é a temperatura da água que eu vou aquecer, qual que vai ser a temperatura média ali ambiente anual e vezes a quantidade de dias do mês. Então cheguei aqui numa energia média térmica mensal de 6.635 kWh mês, ok? Considerando que o coletor nosso ele tem a característica de produção de 80 kWh mês, porém nós estamos no município de São Paulo, vai considerar uma eficiência de 65%, então esse coletor ele vai render uma eficiência de 52 kWh mês por metro quadrado naquela região. Ok? Feito isso, qual que é o próximo passo? Determinar qual vai ser a minha área coletora total. Tá? Então, a minha área, a minha superfície coletora vai ser função daquele fator meu de deslocamento em relação ao norte. O 0,7 aqui, que é a minha fração de contribuição solar dessa região, tá? Em torno de 70%. E a minha energia térmica média mensal, de 6.635. Tudo isso dividido pelo rendimento de um único coletor, que é 52 kWh mês. Tá? Isso vai resultar em uma área coletora de 101 metros quadrados. Tá? Considerando que cada coletor tem uma área média de 1,8 metros quadrados, nesse caso desse coletor, a quantidade total de coletores necessária para aquecer este volume de água seria 56 coletores. Tá? Se a gente pensar em um prédio, em um apartamento, né, em uma edificação, é um prédio nesse caso, será que eu tenho toda essa área de superfície coletora? Será que eu consigo ter toda essa área no telhado meu? Ou será que eu vou ter que usar uma área de estacionamento? Ou será que eu vou ter que utilizar outros espaços
para fazer esse meu dimensionamento, tá? Então é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa trabalhar aqui nesse dimensionamento, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!